E hoje nós vamos falar sobre a sensibilidade dos dentes. Estamos aí no inverno, época do ano em que ingerimos mais comidas e bebidas mais quentes. Para falar com a gente sobre o assunto, o Dr. Marcos Gaboard, dando orientações para a gente, doutor, em relação ao cuidado com os dentes nessa época. Muitas vezes essa época do ano, Rita, ela pode nos apresentar pontos de alertas que muitas vezes esse alerta, essa sensibilidade, ela é um ponto positivo, eu digo. Por quê? Porque onde às vezes está nos mostrando um sinal e que às vezes agora é fácil de corrigir ou de ser resolvido. Principalmente aquelas pessoas que às vezes têm uma restauração antiga, que já existe uma infiltração maior ou até mesmo uma trinca no dente e que essa sensibilidade nessa época do ano, nesse pico mais frio, às vezes o vento, a temperatura, isso pode gerar uma irritação no dente maior e que a médio prazo isso pode ocasionar um canal. Então sim, a gente sempre procura trazer essa época do ano, esses cuidados para os nossos pacientes. Também, às vezes aquele paciente que sofre uma vida, não só nessa época do ano, mas também com a sensibilidade da água gelada ou algo do tipo, lá num sorvete, que incomoda por conta de ter uma retração gengival maior, por conta de um bruxismo, ou um tratamento ortodôntico de muito tempo, ou até mesmo uma parafunção em relação a um bruxismo, a uma escovação de dente com muita força e que causa essa retração e a raiz do dente fica exposta. Então isso às vezes é tão simples de corrigir que muitas vezes até tem pacientes meus que sempre digam: meu Deus, doutor, faz a vida inteira que eu sofro com isso e nem sabia que em nenhuma consulta eu ia resolver. Porque às vezes é só questão de aplicação de um dessensibilizante ou até mesmo às vezes uma simples restauração nessa região vai fazer com que a gente evite, né, com que o dente crie esse processo irritado da polpa, que é o nervo do dente, e transforme isso num tratamento de canal. Então sim, às vezes essa época do ano ela pode trazer alertas como sensibilidades assim, que às vezes é porque existe alguma coisa, e que se a gente pensar que agora é fácil de corrigir, é porque a gente consegue resolver de uma maneira muito tranquila. Quando a gente fala em começar aquelas sensibilidades com quente, nessa época do ano a gente começa a ingerir mais coisa quente, a sopa, o quentão, né? Então, às vezes com o quente está muito associado a um dente que já passou por esse processo de sensibilidade, como eu mencionei antes, e que agora ele já está na reta final, ali na linha final, e ele está entrando num canal. Então, um dente que a gente tem que procurar ter mais atenção ainda e ter uma urgência maior ainda de ir ao dentista, porque sim, esse é um dente que pode estar já entrando em canal e é o dente que muitas vezes vai te deixar na mão lá de noite, no sábado, ou né, em específico em algum momento que a gente não costuma e que não goste e que vai ficar doendo, vai ficar aquela pulpite, vai ficar doendo, é um dentinho que às vezes vai incomodar.